Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos amigos, bem-vindos à Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a mais um programa Evangelho e Vida. E hoje, estamos aqui eu e Darcy, nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o Cristo Consolador. Fazendo, alusão aqui a toda a chegada do Espiritismo. Então, no item 1, nós temos o tema O Jugo Leve, que está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, que nos diz assim, Jesus nos fala, Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, como nós dissemos, isso está em Mateus. E Kardec começa no item 2, nós vamos tirar alguns trechinhos, nos dizendo todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. E aí ele também nos diz, quando ele está dizendo, foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E a gente fica pensando, Darcy, se a pessoa não tem a fé de que a nossa vida continua, do porquê que nós estamos aqui, é difícil a gente entender esses sofrimentos na nossa vida, não é, Darcy? É isso mesmo, Márcia, muita paz a todos os nossos companheiros que nos acompanham nesta hora, né? Fica difícil, revendo o que você falou, quando nós não encontramos os motivos, as causas, do nosso sofrimento, fica realmente difícil de nós, então, aceitarmos, E às vezes a revolta nos colhe, Por que que uns sofrem e outros não? Por que que uns nascem perfeitos? Por que que outros nascem, já com problemas de saúde ou com defeitos físicos e outras questões, às vezes com questões mentais? E Kardec até fala ainda nesse item, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, acha que morreu, acabou, não é? Isso. Ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Quer dizer, então ele diz que foi isso que levou a Jesus dizer, todos aqueles que estão fatigados, cansados, vem que eu vou lhes aliviar. Mas mesmo esse dizer, Darcy, fica difícil, Porque se eu não acredito, por que achando que o Pai é injusto? Por que que a uns dão uma vida tranquila e a outros não? Até nas questões materiais, Darcy? É isso mesmo. Então, por quê? Justamente nessa hora em que se vai perguntando por quê, é que nós vamos encontrar, então, o atendimento à promessa que o Cristo fez, Porque ele sabia, que aos poucos, durante tantos séculos, a mensagem dele estaria desfigurada. E como nós vimos aqui no item 1, a justiça, Então, vamos assim dizer, o entendimento das aflições é o Evangelho que dá, e se o Evangelho, as noções do Evangelho estavam sendo desfiguradas,
a gente entende como ele vai, então, anunciar que ele vai mandar mais tarde o Consolador, não é, Márcia? Exatamente, porque ele promete que depois vai mandar, né, o Consolador, e justamente Kardec vai falar sobre essa promessa no item 3, que o título é o Consolador Prometido. Kardec fala assim, Kardec não, né? Kardec tira o trecho que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 15 a 17 e 26. E João, né, diz aqui, que Jesus fala, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o que a gente vê é que naquela época de Jesus, nós ainda éramos, que todos nós também fizemos parte daquela época, né, muito ignorantes, e ainda somos, mas naquela época mais ainda. Nós não tínhamos condições de compreender todos os ensinamentos do Cristo. Até hoje temos, não é, Darcy? Até hoje nós temos dificuldade de entender uma parábola, de entender um dito de Jesus, interpretamos ao pé da letra erroneamente várias passagens de Jesus. Então aqui ele promete que mais tarde esse Consolador prometido viria, não é isso? E quem é esse Consolador, né, Darcy? É isso aí, são os conteúdos que a doutrina espírita vai apresentando para nós, né? Por que ele fala que é o Consolador, né? Aqui no item 4, né, nós vamos então ver que Kardec vai dizendo para nós, né, que o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Ele preside ao seu advento o Espírito de verdade. Quer dizer, ele vai estar voltando. Esse é um consolador, vamos assim dizer, é um advogado que vem então trazer para nós umas informações muito preciosas para a nossa vida. Então, aqui no item 4, ele diz assim: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, né, porque fala sem alegorias. E mais adiante, Kardec vai fazer uma pergunta, qual é mesmo, Márcia? Porque Kardec fica assim, né? Se o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, aí Kardec pergunta, mas como é que alguém sentisse feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, com o advento do Espiritismo, que nos mostra o porquê dos sofrimentos, Kardec continua nesse parágrafo do item 4. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, que a gente sabe que hoje a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde nós estamos aqui ainda em aprendizado e vamos passar ao mundo de regeneração. Mas ele diz assim, onde o homem expia o seu passado, as nossas questões que nós fomos acumulando ao longo de diversas encarnações, né? Mostra o objetivo do sofrimento, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. E aí nós temos a noção do porquê que a gente sofre. Não é castigo de Deus, não é castigo de Jesus. Nós sofremos consequências da lei de causa e efeito, né? O que nós fizemos às vezes a nós mesmos e aos outros, o que nós temos que fazer na vida atual para que isso tudo através da nossa consciência, quando nós tomamos consciência dos erros que cometemos. E a gente vem para resolver essas questões conosco mesmo e com aqueles no qual nós também fizemos mal de uma certa forma, não é, Darcy?
E aqui, quando ele fala, eu achei interessante essa forma com que ele vem explicando para nós, né? Quer dizer, ó, mostra o objetivo dos sofrimentos, quer dizer, você, eu, todos os amigos que nesse instante passamos por sofrimentos, passamos por dores. Kardec que vai dizer que essas dores, esses sofrimentos, eles são considerados como crises salutares que produzem a cura. Lembrando, né, de que este corpo, né, que nós estamos recebendo nesse instante é um instrumento para o nosso crescimento, né? E se ele traz essas dificuldades, né, é porque nós precisamos dela como espíritos que somos, para a gente, então, poder fazer todo esse trabalho de depuração. Não é interessante, Márcia, a gente pensar e entender dessa forma? Pois é, porque entendendo dessa forma e entendendo que nós temos múltiplas existências, né, que a gente que a nossa verdadeira vida está na vida espiritual e que a gente vem aqui, passa alguns momentos, que uma vida aqui é considerada às vezes um minuto, tendo em vista que nós somos espíritos imortais, em espírito, corpo de carne vem, vai embora, volta em outro. Então, quando a gente tem a noção dessa continuidade da vida, a gente compreende melhor essas questões, porque Kardec, ainda no item 4, no finalzinho do penúltimo parágrafo, ele fala: o espiritismo, quer dizer, todo esse conhecimento, tudo que os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz sobre o porquê que nós estamos aqui, né, faz com que ele diz aqui: o espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, quer dizer, a gente se acalma, porque sabe que aquilo vai passar, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. E aí eu vejo essa comparação que ele faz como a gente olhando uma perspectiva de cima. Porque quando a gente está aqui, a gente sabe disso. Quando você está na rua, você tem um olhar focado naquele pedacinho que você está vendo ali. Aí está vendo, fica desesperado por alguma questão. Mas se você está olhando de cima de uma montanha, você sabe que aquilo que está acontecendo ali tem um resultado mais à frente, porque você consegue ter uma visão maior. Então, Kardec está nos colocando que isso aqui, que o Espiritismo nos faz ver de uma forma muito mais ampla a nossa vida. E, por isso, faz com que a gente tenha um pouquinho mais de fé, de mais confiança em Deus, em Jesus e no porquê das nossas vidas aqui. Não é, Darcy? É isso mesmo. Eu gostei quando você fez essa imagem, né, de ver as coisas do mais alto, né? Então você veja assim, eu e Márcia moramos em andares bem altos, né? Então a gente aqui de cima, a gente tem uma visão. Se a gente tivesse no nosso dia a dia, na calçada, né, a gente vê diferente. Então, é isso que ele quer dizer para nós. Então, quando nós estamos aqui na calçada, a gente está chorando, a gente está lamentando, a gente está dizendo que a gente sofre muito, né? Todas essas questões que ele vai colocando ali para a gente. Então, nesta hora, o Espiritismo nos ajuda a ver de mais alto. Mais alto significa entender que tem um ontem, não é? Que os espíritos nos orientam para que a gente não procure saber o que foi esse passado, né? Que existem pessoas que fazem regressão de memória. Não. Olha só, esse meu presente, ele tem aquele passado, mas eu, a partir de agora, eu estou vendo do mais alto e eu posso, então, vislumbrar esse futuro que com certeza vai ser um futuro mais ameno, né, em que eu já terei purgado
essas aflições, e eu posso, então, fazer um programa de tratamento, né? E ele aqui mesmo, nesse parágrafo, ele vai dizendo assim, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se. Olha só que expressão bonita, né? Some no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar, né? E ele dizia, a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá o quê? Olha só que coisa importante. Não, Márcia, você pode ler então para a gente? O que A que gente acontece? vendo assim, a gente começa a ter mais paciência, que né, e que a gente em outros capítulos, o Espírito da Verdade fala também para a gente que o importante é a nossa resignação, né, e a força de continuar adiante. E aqui ele fala isso, ó, nos dá paciência, resignação e coragem de ir até o termo, quer dizer, ir até o final do nosso caminho. Nos dá Uhum. coragem, força. Primeiro que a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né, Darcy? A gente sabe que jamais nós estaremos sozinhos. Além das pessoas encarnadas, né, que nos ajudam, nós também temos exatamente os nossos anjos de guarda, temos os nossos espíritos familiares, temos os nossos protetores espirituais que estão nos ajudando e nos orientando intuitivamente de como seguir a nossa e do que melhor fazermos, né? Nos ajudando a tomar as melhores decisões. E aí eu me lembrei, quando você está aqui falando, que resignação não quer dizer cruzar os braços, não. Não, E dizer assim, que o Senhor me ajude. O que você acha, Ana? com certeza não é não. Resignar não é ficar parado, né? Nem a fé, nem acreditar em Deus, em Jesus, não significa ficar parado, não. Porque nós temos que ter essa fé ativa. Temos que orar muito, pedindo força, coragem, mas, como ele falou assim, coragem de ir até o final da nossa jornada. E ir significa agir, não é ficar parado, né? É isso mesmo, né? E aí, então, ele termina esse item 4, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E aí é interessante, pois é, Darcy, porque aqui esse capítulo apresenta para a gente o Espírito de Verdade, que é aquele que o Jesus prometeu e que é o que norteia Kardec, o Espiritismo, né? Esse é o Espírito que para nós acreditamos que seja Jesus, que faz com que o Espiritismo venha e faz todas essas orientações para que ele venha do jeito que ele veio. E no item 5, esse Espírito de Verdade, que é quando ele começa a aparecer e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para nós espíritas, mas fala para todos, dos principais mandamentos, que o principal mandamento aqui, amai-vos, né? Ele coloca assim, espíritas, amai-vos. Este foi o primeiro ensinamento que Jesus trouxe para a gente, amai-vos uns aos outros, né? Mas ele fala também, instruí-vos, este o segundo. Então, da importância da gente se amar, mas se amar e conhecer as coisas, porque a ignorância faz com que a gente se revolte, com que a gente não entenda o porquê da nossa condição. E só através de muito estudo, né, Darcy, de muito conhecimento, vai fazer com que a gente tenha clareza do porquê das coisas, não é isso? E a gente aproveita para convidar, né, todos os amigos para que a gente mergulhe nestas informações, porque o conhecimento superficial não nos permite viver, né, esse nosso dia a dia, como ele está aqui pedindo para nós, né? Então, nós vamos estudar, né, e vamos, então, nos melhorar, né?
podendo ver o que eu, como espírito, né, eu vou sair dessa encarnação para uma situação bem melhor, mas eu tenho, então, que vivenciar as minhas dificuldades, esses desafios, não é? Com muita força e muita coragem, não é? Aqui no item, aí a gente vai só rapidamente, né? Márcia, vê no item 6, Uhum. quando ele vai falando assim, né? Obreiros, né? Traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. E ele vai dizer: o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas, porém, não estão esquecidas. Então, isso significa dizer o seguinte, meus amigos, que nós, na medida que nós vamos entendendo esta informação, nós vamos nos melhorando, né? Então, a Uhum. gente, não é, Márcia? Se a gente pudesse dizer, deixa eu perguntar a você, Márcia, você acha que hoje você está melhor do que há 3 anos atrás? O que você acha? Com certeza, né, Darcy? A gente evolui, né? Não tem como ficar parado, né? E essa doutrina que a gente abraçou, ela é muito consoladora e esclarecedora. E faz realmente com que a gente seja mais resignado, que a gente realmente olhe as questões, os episódios da nossa vida e de outro, com uma outra compreensão, né? E é bem interessante que no final aqui, do capítulo 6, é isso aqui que eu estou querendo ver, não, no final do 7, olha, quando ele diz aqui para a gente encerrar, ele diz aqui, olha, o Espírito de Verdade diz para a gente, aqui eram as duas palavras que eu estava querendo lembrar, assim, tomais, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Que, aliás, ele diz para a gente aqui no finalzinho do capítulo 2 que a lei que o nosso dever é amor e caridade. Então, aqui no finalzinho do 7, onde termina esse capítulo, então, o devotamento e a abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem, essas duas palavrinhas, todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E aqui é o Espírito da Verdade, de verdade, falando para a gente. Uhum. É isso, Darcy. É isso mesmo, meus amigos. Então, nós vamos, em lendo todo esse capítulo, né, nós vamos entender que realmente Jesus é o grande médico das almas. E ele, então, vem trazer esse remédio que há de curar. Quando nós reclamamos a respeito da humanidade que está em torno de nós, né, que às vezes a gente acha que está tudo muito difícil, né? Nós vamos recorrer à mensagem de Jesus e ele vai dizendo, é através dele, né? Ele é o grande médico das almas. Então ele diz que Deus dirige este apelo a todos os viventes, a todos os encarnados, que a gente possa então tirar de dentro de nós. Ele diz assim, os 4 monstros, a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. É o que ele diz aqui no item 7, né? Então, se nós conseguirmos praticar a lei divina, nós estaremos nesse caminho do bem e da paz. É isso, né? Então, que a gente consiga ler, esse capítulo é o menor capítulo do Evangelho, mas de profunda mensagem, e que a gente tem que ler com muito cuidado, cada palavra, cada frase aqui, dita por Kardec e pelo Espírito de Verdade. Então, queridos ouvintes, que vocês possam ficar na paz de Jesus,
e até o nosso programa. Até lá. Um abraço, Até amigo. o nosso próximo. Um abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.